Muito bem, pessoal, vamos dar início então à nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade na aula tratando do assunto sobre Caim e Abel. E nós vamos orar agora nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai querido, louvamos o teu nome, agradecemos, Senhor, por esse dia, pelas suas bênçãos sobre nossas vidas e por tudo que o Senhor já fez e o que o Senhor irá fazer em nós. Nesse momento, estamos aqui para aprender mais a sua palavra e pedimos a sua orientação, o seu discernimento, que a sua palavra, Senhor, penetre em nosso coração e seja terra fértil o nosso coração para recebê-la, meu Pai. Que a gente possa produzir mais e mais frutos, mediante a sua orientação, as suas revelações em nós. Pedimos que o Senhor elimine qualquer tipo de vaidade, de ego, e que nessa noite somente a sua palavra tenha importância em nossas vidas. Perdoa os nossos erros, nossas falhas, abençoe, Senhor, os equipamentos, os alunos, a internet, as conexões, que tudo dê certo, em nome de Jesus. Nós pedimos pelos familiares, por todos os entes queridos que estão passando por dificuldades de enfermidades. O Senhor vá de encontro a cada um. O Senhor possa suprir, ó Pai, a ausência, a dor, o Senhor possa suprir a solidão, o Senhor possa estar presente a cada um, meu Pai, consolando e confortando. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Quem aqui assistiu a última aula? Aliás, quem não assistiu a última aula e assistiu ela pelo YouTube, que eu postei ontem, conseguiram acompanhar? Eu não consegui assistir o Marcos. Perfeito. Por quê? Eu vou dar continuidade na aula passada. Então, para você ter uma compreensão melhor, seria importante você dar uma Uma lida depois. acompanhada lá no YouTube, que ela está lá em cima, já está pronta lá, só para vocês poderem assistirem e, e não ficar perdido no meio das explicações, né? Pode deixar que eu vou dar uma olhada lá, sim. Ótimo, então tá. Então, na aula passada, a gente explicou a questão de Caim e Abel, né? O contexto que aconteceu, o primeiro homicídio, o motivo que levou Caim a cometer esse homicídio. E explicamos o que tinha por trás disso, né? O caminho de Caim, o caminho de Abel. Então, nós fizemos uma aula bem composta, uma aula bem rica, e nós vamos dar continuidade aqui, tá? Então, vocês sabem, eu já expliquei para vocês o que causa separação entre o homem e Deus. Vocês sabem o que causa separação entre Deus e o homem, né? O que causa separação entre Deus e o homem é o pecado. Então, o pecado faz a separação entre Deus e o homem. E nós vimos que houve a primeira queda, a queda de Adão, e lá nós tivemos o pecado da desobediência, tá? Onde o homem desobedeceu a Deus comendo da árvore errada, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali entrou o pecado e fez separação entre o homem e Deus. Depois, nós temos, isso tudo aconteceu, né, pelo o engano colocado pela serpente, e aí o pecado ele foi injetado no homem ali, causando esta separação entre Deus e o homem. A segunda queda, ela é narrada no capítulo 4 de Gênesis, na queda, na narrativa de Caim e Abel. Ali nós temos a segunda queda, tá? Então, aqui, na primeira, nós vemos que teve o pecado da desobediência. E aqui nós vemos que houve uma gravidade maior. Aqui nós tivemos um homicídio e nós tivemos a mentira aparecendo na vida do homem. Então, aqui nós já temos esse agravante. Então, o que nós percebemos aqui? Que o pecado ele surge aqui na Bíblia de forma progressiva. Então, nós vemos lá no início como ele surgiu, e aqui, que surgiu através da desobediência, da incredulidade, e aqui ganhando força, aparecendo
aqui a inveja, a mentira, o homicídio, a ira, o ódio, como eu já expliquei para vocês na aula passada. Então, ele é progressivo, tá? Então, esse primeiro homicídio narrou o quê? Veio junto o primeiro homicídio e a primeira mentira. Só que nós percebemos que aqui foi uma mentira que não foi dita para o homem. Caim não disse uma mentira para Abel, não disse uma mentira para outra pessoa, ali para o seu pai, para sua mãe. Caim disse uma mentira para Deus. Então foi a primeira mentira e dita diretamente para Deus. Tá? E quando que aconteceu isso? Aconteceu no capítulo 4, versículo 9, onde Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão Abel? Diz assim, ó: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Então aqui ele mente para Deus. Ele mente para Deus, então aqui ele já tinha assassinado Abel e ele mente além de tudo, certo? Nós temos um versículo de João 8, 44, que diz o seguinte, olha: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, aqui ó, está dizendo que o diabo foi homicida desde o princípio. Ele está atribuindo esse homicídio de Caim ao diabo, porque eles representam a mesma figura. Eu expliquei para vocês que Abel é um tipo de Cristo e Caim é o tipo do diabo. E não se firmou na verdade. Aqui, ó, já teve um homicídio e a mentira. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós vemos que essa mentira, ela provocou o quê? Ela provocou que o maligno penetrasse na alma do homem, né? Ou seja, já existia isso, mas ela deu abertura para que ela fosse manifestada, né? Manifestada. Então, como expliquei para vocês, o pecado começa a ganhar força. Ele começa a ganhar força na vida do homem. Então, surgiu a mentira, o homicídio, a inveja, a fúria, a ira, né? A ponto de Caim matar Abel e ser expulso, né? Ser considerado um fugitivo. Na verdade, ele não foi expulso. Quem foi expulso foi Adão. Caim, ele se tornou um fugitivo, errante e vagabundo na terra. Então, primeiro, o que veio? A desobediência. Segundo, vergonha e medo. Lembra lá que desculpa, gente, que Adão e Eva, eles se esconderam, tiveram o quê? Vergonha. E depois medo. Aí depois nós tivemos agora na narrativa de Caim e de Abel, nós tivemos inveja, a ira, o ódio, homicídio e mentira. Então a gente vê o quê? Uma progressão desses pecados, desses desvios de comportamento, né? Dessas alterações comportamentais que se instalaram no homem desde de Adão e Eva, né? E não é diferente disso, a gente vê isso acontecendo hoje. Sim ou não? Vocês concordam? Então, o que nós temos? Em Tiago 3,16, Tiago capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: pois onde há a inveja e ambição egoísta, aí se encontra desordem e toda espécie de maldade. Nós temos aqui o seguinte: o que Tiago está dizendo aqui? Que se tem inveja, tem origem a todo tipo de maldade, né? A gente consegue ver isso porque o primeiro pecado cometido por Lúcifer foi a inveja. Nós já aprendemos isso lá na queda de Lúcifer. Então, o primeiro pecado dele foi a inveja. O que ele fez? Está escrito lá em Isaías 13:14. Vou ler para vocês aqui, ó. O que Isaías está dizendo aqui, ó? E tu dizias no teu coração. Lúcifer dizia isso no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus o exaltarei.
Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Lembra que eu expliquei para vocês que Deus, ele está num monte e ao lado norte é aqui que Deus mora. Então Lúcifer, ele quis se assentar acima das estrelas de Deus. Ele diz que subiria nas alturas das nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. Ele seria semelhante ao Altíssimo. Então, o primeiro pecado que ele cometeu foi a inveja. Conseguem perceber nisso, na narrativa de Isaías 14, de 13 e 14? Lúcifer, ele invejou a Deus e ele também invejou ao homem. Por quê? Aqui no verso 14 diz que ele subiria sobre as nuvens e ele seria semelhante ao Altíssimo. A quem Deus criou e disse que criou a sua imagem e semelhança? Foi ao homem. Então, Lúcifer, ele invejou também a Deus e ao homem. Porque o homem, nos planos de Deus, seria semelhante a ele, né? Então, aqui a gente vê isso. Eu estou dando uma introdução para a gente poder contextualizar e entender que pecado, ele sempre vai causar uma queda. Existe sempre um efeito colateral. É engano você imaginar que você vai cometer um pecado, por menor que seja, e você vai ficar impune. Talvez você não tenha, talvez não gere a morte, não, você não morra, por exemplo. Você não cometa um pecado de que você entra numa briga, você mata uma pessoa, outra pessoa vai lá e mate você. Talvez não seja isso, mas alguma consequência esse pecado vai causar, tá? Entenda isso. Todo pecado, na maioria deles, ele é encoberto. O diabo faz você pecar no escuro para te envergonhar em claro. E toda vez que ele faz isso, automaticamente, você que peca, você acaba tendo que inventar uma mentira para poder dar uma amenizada nesse pecado, dar uma disfarçada nesse pecado. Para pensar. Sempre que existe algum erro, algum pecado, alguma coisa que vai te denegrir, que vai te ameaçar, na maioria das vezes, as pessoas que mentem, aliás, as pessoas que cometem esse erro, elas cometem também uma mentira. Então, nós temos que estar muito atentos a isso, tá? Porque inveja, ela tem um pai, que é Lúcifer, da mesma forma que é o pai da mentira, homicida desde o início. Então, quais foram os resultados, as consequências dessa segunda queda, a queda de Caim? O que nós vamos ler agora? Nós vamos ler lá em Gênesis 4, 11 em diante. Vou pegar aqui para ler para vocês. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Disse assim Deus a Caim: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Então, aqui começa o resultado, as consequências da segunda queda. Nós temos um paralelo aqui. Lembra que eu expliquei para vocês que as coisas elas vão se repetindo? Se repetiu. Começou lá no Éden, com Adão e Eva, e ela vem se repetindo aqui com Caim e Abel. Então, elas se repetem. Então, o que nós temos? Nós temos a primeira queda lá, com Adão e Eva, e aqui nós temos a segunda queda. Tá? A primeira queda, Adão não foi amaldiçoado. Adão não foi amaldiçoado na primeira queda, lembram? Quem foi amaldiçoado foi a terra. Agora, aqui na segunda queda, Caim, ele foi amaldiçoado. Então, a maldição aqui é o próprio pecado. O próprio pecado de Caim gerou nele a maldição.
Da mesma forma que o pecado de Lúcifer gerou nele a maldição. Adão não foi amaldiçoado. Adão foi repreendido, advertido. Certo? Mas aqui não. Aqui Caim foi amaldiçoado. Lá em Adão, na primeira queda, a terra foi amaldiçoada. Só que aqui, na segunda queda, nós temos tanto a terra quanto Caim sendo amaldiçoado. Certo? Então, na primeira queda, nós vemos lá em Adão, no Éden, que a terra foi amaldiçoada com cardos e abrolhos. E Adão só foi repreendido, advertido. De que forma? Ele começou a sentir dor e cansaço físico. Mas a terra continuava produzindo. Ela só começou a produzir ervas daninhas junto com todas as frutas, com todas as plantas ali no Jardim do Éden. Estão pegando, pessoal? Estão acompanhando? Estou falando muito rápido? Escrevam aí no chat para eu entender o que vocês estão sentindo aí. Bom, ninguém respondeu, então tá tudo certo. Vamos tocar a lenha aqui. Lá em Gênesis 3,17, narra a primeira queda. Eu vou ler aqui para vocês, ó. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos produzirá. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá do teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto tu és pós, e em pó te tornarás. Então aqui a gente vê que quais foram as consequências? Dor e suor do teu rosto. Então, cansaço, tá? Essas foram as advertências, as restrições que Deus impôs sobre Adão. Tá? Então, até Adão, o homem não precisava lavrar a terra, porque ela continuava produzindo alimento. Só que ele tinha que extrair as ervas daninhas. A hora que ele ia lá, por exemplo, colher uma fruta, uma planta, um legume para comer, com certeza ali no mínimo tinha espinhos, né? Ele tinha uma dificuldade para ele acessar o alimento. Preste atenção, que isso vai fazer muito sentido depois. Deus amaldiçoou a terra com ervas daninhas, matos, plantas provavelmente venenosas e uma série de barreiras, de dificuldade para eles acessarem o alimento. Essa foi a primeira imposição. Mas aqui, na segunda queda, nós vemos que a terra ela foi amaldiçoada também. Ela foi amaldiçoada novamente. Então, olha só o que diz aqui o verso de Gênesis 4, 11 e 12. Agora eu estou me referindo a Caim. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Olha só. Agora Deus ele está dando uma maldição para Caim e para a terra. Qual que é a maldição? A maldição é que quando ele lavrar a terra, agora ele tem que lavrar. Adão não precisava lavrar a terra, só tirar as ervas daninhas. Mas aqui ele vai ter que lavrar a terra. A terra não vai dar mais força, ou seja, a terra não vai ter mais a fertilidade de dar frutos. Então, cai uma semente, por exemplo, um fruto que dá uma semente. Caim, ele tem que lavrar, plantar essa semente, e essa semente, ela vai multiplicar o quê?
a infertilidade. As sementes que antes nasciam com uma qualidade, hoje elas não nascem mais. Elas, na verdade, na época de Caim, elas já não nascem mais. Elas nascem infrutíferas. Elas morrem. Tá? Então, essa foi a maldição que aconteceu. Então, aqui, além dele lavrar a terra, ele ia ver as consequências do seu pecado sobre a própria terra, aonde ele derramou o sangue do irmão dele, o sangue do seu irmão. Então, ela começou o quê? A deixar de produzir, a deixar de dar aquela força para produzir as sementes. As sementes não germinariam mais, né? Então, esta foi a consequência da maldição sobre Caim e a terra, tá? Na Bíblia de vocês, algumas traduções pode estar escrito errante, né? No versículo 12 de Gênesis 4. Quando lavrares a terra, não te dará mais força, errante e vagabundo serás na terra. Outras traduções diz fugitivo e vagabundo. Errante e fugitivo é a mesma coisa, tá? Então aqui a gente vê que houve um agravante. Um agravante. O que Caim recebeu aqui foi uma maldição, como eu expliquei para vocês, como Lúcifer foi amaldiçoado. O que Lúcifer fez não tinha mais condições de arrependimento. A mesma coisa que Caim. Caim poderia ter se arrependido? Sim, mas ele não fez. Então ele foi amaldiçoado. Adão, na ocasião, ele recebeu uma advertência. Ele não foi amaldiçoado, mas aqui Caim foi. A terra foi amaldiçoada lá em Adão, mas aqui a terra foi amaldiçoada novamente. Então, aqui o que acontece? Além das pragas, das ervas daninhas, do mato, dos espinhos, de toda aquela vegetação rasteira, difícil de você poder adentrar, agora a terra pararia de dar a sua força. Ela não produziria mais sementes, nas mesmas proporções que antes, né? E hoje a gente vê que isso é uma verdade, que a gente vê cada vez mais. Nós temos sementes transgênicas, produtos químicos jogados no solo, fertilizantes, agrotóxicos, uma série de produtos químicos para que a terra consiga produzir mais e mais. Ou seja, é basicamente uma produção artificial. Nós não temos mais aquela fruta, aquele legumes, aquelas verduras que eram de antigamente. Hoje a gente tem o quê? Uma alteração nisso. Conseguem perceber, sim ou não? Muito bem. E aí, eu quero chamar a atenção para vocês agora para essa palavra errante. Errante e vagabundo. São duas características bem fortes, né? Imagine você recebendo uma maldição de ser um fugitivo e um vagabundo. Fugitivo é uma atribuição dada, na verdade, não é nem uma atribuição, né? É uma característica de pessoas que cometem um delito. Quem que é fugitivo? Fugitivo é aquela pessoa que comete um delito e ele não quer ser pego e aí ele foge. Ele é um fugitivo. Tá? Então aqui Caim recebeu essa atribuição, ele era essa característica, ele era um fugitivo. Ele foi um fugitivo e um vagabundo. Um vagabundo, ou seja, ele não tinha muitas intenções de trabalhar, até mesmo porque a terra começou a gerar uma certa dificuldade na produção de alimentos, então ele se tornou um vagabundo. Isso é consequência da maldição. Então, ao contrário de Adão, que foi expulso do Éden, aqui Caim, ele se tornou um fugitivo. Ele se tornou um fugitivo. Então a gente já vê essas características.
Eu fico imaginando o seguinte, esse fugitivo, esse errante, é uma situação que muitas vezes nós vemos pessoas nas mesmas condições. Olha só, uma pessoa que é fugitiva, provavelmente, na maioridade, ele é uma pessoa sem rumo, sem destino, uma pessoa sem objetivo, uma pessoa sem satisfação, sem descanso, uma pessoa extremamente agitada, estressada, preocupada. Estes são características de pessoas que estão afundadas no pecado. Isso é uma característica de pessoas afundadas no pecado, em pecado, tá? Agora, a pessoa a pessoa que se envolve com o pecado, a pessoa que se envolve com o pecado é uma pessoa que ela vai ficando cada vez mais desorientada, sem direção. Muitas pessoas hoje, elas não percebem, porque o pecado ele vai se enraizando na vida das pessoas de forma muito sutil. Você não percebe. A hora que você vai ver, você já está tomado pelo pecado. E aí você tem a sua vida sem rumo. A maioria das vezes que você se sente sem rumo, sem direção, sem propósito, você precisa avaliar a sua vida espiritual. Porque provavelmente você está seguindo um caminho de Caim, que é aquele caminho que te separa de Deus. E a separação de Deus, ela causa isso, uma vida sem rumo, uma vida sem norte, sem propósito, tá? E da mesma forma, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você caminha em direção a Deus, mais focado você fica, mais sensível à palavra de Deus e diante do propósito de Deus você fica. Você tem mais clareza, você tem mais direção, né? Então, isso é o caminho de Abel. Foco, propósito, direção, clareza, estar firme. E o caminho de Caim, a gente já sabe que é pessoa sem rumo, uma pessoa desorientada, uma pessoa que cada hora está pensando uma coisa, cada hora quer uma coisa. Então, a gente tem que começar a ter esse tipo de discernimento aqui para a gente entender qual está sendo o nosso caminho. Essa aula, ela não tem um sentido maior do que mostrar esses dois caminhos, para que nós possamos o quê? Fazer uma análise em nós, para que a gente entenda por qual caminho que nós estamos caminhando. Tem caminhos que aparentemente não são maus, aparentemente, porque ele tem uma aparência bonita, uma aparência bela, mas ele vai te levar para a destruição. E nós não podemos seguir por esse caminho. Nós não podemos. E esse caminho é a estrada mais movimentada. A estrada mais movimentada, muitas vezes, ele leva para a destruição, tá? Outra característica do caminho de Caim é o medo, tá? Caim aqui também teve medo. Versículo 14 de Gênesis 4 diz o seguinte, ó: Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Então Caim está dizendo o seguinte, olha, Deus, ele está falando para Deus, o Senhor está me lançando fora da face da terra. E agora eu vou ter que me esconder da tua presença. Eu serei fugitivo e vagabundo na terra. E todo mundo que me encontrar vai querer me matar. Então aqui nós percebemos o seguinte, o pecado, ele sempre vai trazer seus efeitos colaterais.
é uma doce ilusão você achar que você vai pecar e não vai ter nenhuma consequência, como eu disse antes. Ele sempre vai gerar uma consequência. Talvez não seja uma consequência tão trágica e a consequência dela não seja tão rápida, mas ela vai gerar uma consequência. Então, qual foi essa consequência que gerou aqui em Caim? Caim, ele teve o medo de ser morto. Ele teve medo de ser morto. Por quê? Porque ele foi vencido pelo pecado. E toda vez que você é vencido por algo, seja um pecado, seja droga, prostituição, bebida, jogo, qualquer tipo de vício, você se torna escravo desse pecado, desse vício, desse hábito. Tem pessoas que entram por caminhos e eles não conseguem mais voltar, eles não conseguem se ver livres daqueles caminhos. Por quê? Porque se tornaram escravos. Lá em 2 Pedro 2,19 diz o seguinte, ó, de quem você é vencido, você se torna escravo. Então, se você se torna escravo das drogas, se você é vencido pelas drogas, você se torna escravo dela. Se você é vencido pela bebida, você se torna escravo dela. Pela prostituição, pelo roubo, até pelas mentiras mais simples que você acha que você conta, que não é nem que é uma mentira branca, as pessoas falam desse jeito. Ela vem dessa forma, uma mentirinha. Sabe aquelas vezes que você fala para o seu filho, fala assim, fala que eu não tô? Isso é uma mentira. Essa mentira ela vai ganhando força, vai ganhando força. Seu filho vai entender aquilo dessa forma. Meu pai falou meu pai estava, mas ele disse para eu dizer que ele não estava. Em outras palavras, é uma mentira. O que seu filho vai entender? Que pode mentir, que é lícito mentir. Às vezes nós cometemos pequenos deslizes que não faz mal somente a gente, mas faz mal à nossa descendência. Principalmente as pessoas que nós, entre aspas, dizemos que amamos, mas mentimos na cara delas e ensinamos elas a mentir indiretamente. Nós temos que ter cuidado com isso, tá? Então, sempre que a gente é vencido por algo, pelo pecado, nós vamos se tornar escravos dele. Caim se tornou escravo do pecado. Deus disse o seguinte, eis que o pecado está à porta. Basta você, cabe a você decidir se você vai querer continuar no pecado ou se você vai se redimir, seguir o caminho de Abel. O que Caim fez? Seguiu seus próprios caminhos, o caminho das obras. Tá? E outra coisa que a gente aprende aqui. Aqui a Bíblia diz o seguinte, e todo aquele que me achar, me matará. Caim não teve medo de morrer pela mão de Deus. Deus teria todas as prerrogativas para poder matar Caim, sim ou não? Mas ele não fez. Caim não temeu ao Senhor, mas temeu aos homens. Isso é outra característica do pecado. Toda vez que você peca, quanto mais você peca, menos temor você vai tendo de Deus, a ponto do pecado se tornar habitual na tua vida. Por quê? Você peca, você fala assim, não aconteceu nada, eu vou lá e vou cometer outro pecado. É assim. Eu fiz isso hoje, não aconteceu nada, eu vou fazer mais. Amanhã eu faço de novo. E ele vai se tornando recorrente. Todo dia você comete um outro erro, um outro pecado, a ponto de você estar afundado no pecado sem se conhecer, sem saber quem você é. O diabo age dessa forma, ele age com sagacidade. Ele não vai colocar algo na tua frente que você perceba que é um laço, que aquilo é um abismo. Ele vai colocar algo perto de você, na sua frente, que aparentemente é inofensivo. Inofensivo. Então aqui, primeira coisa que aconteceu foi que o pecado faz você perder o temor diante de Deus, a ponto de você achar que é normal pecar. Outra coisa que o pecado traz, o pecado ele traz consigo alguns transtornos psicológicos,
A partir do momento que você peca, você começa a ter alguns transtornos. Caim teve um transtorno psicológico. O transtorno que ele teve era o medo de morrer pela mão de outras pessoas. Ele ficou com medo de morrer pela mão de outras pessoas. Por que que ele sentiu isso? Porque ele já tinha praticado um homicídio. Ele já tinha praticado o ato de matar alguém. E quando você comete alguma coisa, algum erro, quando você tem algum erro, algum hábito, algum vício, algum transtorno, alguma mancha em você, você olha para o próximo e você cria uma projeção nele, achando que ele vai fazer a mesma coisa que você faz. Então, esse transtorno de personalidade é chamado transtorno de personalidade paranoide. É aonde você projeta nas pessoas aquilo que você é. Então, uma pessoa que tem desconfiança, ele olha para o cara, para o outro, ele desconfia da outra pessoa. Uma pessoa que rouba, ele olha para a pessoa e ele acha que aquela pessoa também rouba, ou que vai roubar. Então, Caim olhou para as pessoas e falou assim, aquelas pessoas vão me matar. Por quê? Porque ele matou. Então, o pecado nunca está sozinho. Ele vai trazer com você, ele vai trazer com ele toda a sua família. O medo, a desconfiança, essas projeções, que depois elas vão ganhando mais força. Elas vão ganhando força. Tá? Então, viver fora da presença de Deus é viver num mundo de perdição. De perdição. Nós precisamos buscar a Deus. Sim ou não? Fazer uma pergunta para Sim, Com você. certeza. Fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo que está indo ao culto, a uma igreja, está indo buscar a Deus? Deveria, Deveria, né, Luiz? mas nem todos, Exatamente. infelizmente. Em tese, na teoria, todo mundo que vai a um culto, à igreja, que vai na presença de Deus, deveria estar buscando a Deus em espírito e em verdade, né? Mas olha o que aconteceu aqui na história de Caim. Lá no início do texto, diz que Caim e Abel levaram diante do Senhor uma oferta. Esta oferta, ela representa um culto diante de Deus. Percebe? Essa oferta representa um culto diante de Deus. Caim e Abel realizaram um culto na presença de Deus para poder levar as ofertas de redenção. Lembra que eu expliquei isso na aula passada? As ofertas de redenção era para você ser aceito. Então, isso era um culto. Então, nós entendemos que tanto Abel quanto Caim, eles foram adorar a Deus. Mas a atitude de Caim não agradou a Deus. A atitude de Caim, muito pelo contrário, ele, diante da presença de Deus, manifestou o pecado. E esse pecado afastou ele de Deus. O que eu quero dizer para vocês? Às vezes, tem muita gente indo à igreja, dentro de igrejas, dentro de culto, envolvido com um monte de obras, que eles estão na presença de Deus, mas a vontade, o coração não está. O coração não está. E muitas vezes, histórias que podem começar com uma intenção boa, ela pode terminar numa tragédia. Nós precisamos estar muito atentos a muitas coisas que estão acontecendo. Isso tem acontecido repetidamente na vida das pessoas. Ou seja, pessoas com aparência piedosa
Pessoas com aparência de piedade, terminando as suas vidas longe de Deus. Longe de Deus. E nós temos um álibi muito grande nisso. Qual é esse álibi? Esse álibi é as doutrinas que estão sendo ensinadas em igrejas, em púlpito. Líderes que estão, em vez de advertir, de ensinar, não, estão passando um pano, passando a mão na cabeça de irmãos. Próprios pastores fazendo obras, querendo chegar a Deus com obras das próprias mãos, seguindo o caminho de Caim e levando com ele uma multidão de pessoas, uma multidão de pessoas. Lembra que eu falei para vocês que quando um líder cai, tudo que está embaixo dele cai junto? Vocês têm que tomar muito cuidado para quem vocês colocam de liderança na vida de vocês. Quem vocês colocam como líder na vida de vocês? Quais são esses altares que vocês estão colocando esses líderes? Por quê? Quando ele cai, a liderança embaixo cai junto. Quando o Lúcifer caiu, toda a liderança abaixo dele caiu. Os anjos que estavam abaixo deles caíram juntos. Então hoje, se você tiver que ter algum líder, se você tiver que proferir um líder, profira que seu líder é Jesus Cristo, que não há outro. Então essa história tem se repetido atualmente, pessoas indo de forma piedosa diante de Deus, mas no final estão se distanciando, estão terminando tragicamente, horrivelmente, longe de Deus. Por que acontece isso, gente? Porque João capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte, que o que é carne, o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido de espírito é espírito. E aqui nós temos essa história. Nós temos Abel, Caim e Abel, ambos nascidos de carne, certo? Só que em um momento, Abel voltou-se para o Senhor e se tornou espírito. Só que Caim não quis. Caim continuou na carne, no caminho dele. Caim poderia ter seguido o caminho de Abel, mas ele preferiu seguir a carne. E isso é triste, porque a gente vê isso se repetindo. A gente vê isso acontecendo. A Adriana tá comentando aqui o comentário que eu fiz, ela está colocando aqui, que às vezes ela não consegue ver. Mas a Bíblia fala que nós devemos confrontar isso. Nós precisamos colocar em queixa o que está sendo dito. Nós precisamos pesquisar, buscar na Bíblia essas verdades. Porque do contrário, a gente é levado por doutrinas falsas doutrinas. Vou dar um exemplo para vocês, ó. A gente precisa tomar cuidado. Por quê? Quando a gente tem figuras de autoridade diante de nós, isso é cultural. É cultural. Você vê, por exemplo, um policial. O que você faz com o policial? Você respeita o policial, pelo menos teoricamente, como o Luizão disse, é isso que é esperado das pessoas. Respeitar uma autoridade. Então, se você vê um juiz, você respeita o juiz. Se você vê um professor, né? Pelo menos na minha época, eu respeitava muito o professor. Era um respeito, era uma reverência ali, né? Ele era uma pessoa de autoridade. Então, pessoas de autoridade, eles têm um certo impacto na nossa vida. Eles são referências para a gente. E o que tem acontecido com a história da igreja protestante?
a gente tem visto nos pastores figuras de autoridades. E eles realmente são autoridades nas nossas vidas. Só que qual que é o problema? Eles não têm seguido o caminho de Abel, têm seguido o caminho de Caim. E aí, você está lá no culto, eles estão falando uma série de coisas, você acaba acreditando, porque ele é uma autoridade para você. Só que nós devemos conferir na palavra de Deus se isso realmente está escrito. Só que como muitas vezes a palavra de Deus ela tá em metáforas, em códigos, em tipologias, nem sempre ela é literal, vocês precisam de, sabe, de olhar, de ter ensinamentos como esse que eu estou dando para vocês, para que vocês possam olhar o caminho que vocês estão andando. Exatamente. O que é carne, corre para a carne. O que é espírito, corre para o espírito. Né? A gente precisa ter esse discernimento. É fácil? Não é fácil, gente. É rápido? Também não é rápido. Mas vocês conseguem potencializar isso. Por quê? Porque vocês começam o quê? Todos os dias aprendendo um pouquinho mais. Olha, por exemplo, ó, vocês começaram a estudar a Bíblia comigo aqui. A partir do momento que vocês começaram a estudar, vocês já não estão tendo uma visão diferente de muitas leituras de devocionais que vocês fazem? A gente tem que se afastar da aparência do mal, porque o mal ele está revestido com uma maquiagem que parece que é bonito. É lindo, é um embrulho tão bem feito, que a gente não consegue diferenciar. Então, a hora que você começa, eu explico para vocês que para conhecer uma nota falsa, para saber se você não está sendo enganado, você tem que conhecer na sua totalidade a verdadeira. Mas as pessoas estão fazendo o contrário, as pessoas querem conhecer a falsa para diferenciar a verdade. E não é esse o caminho. Para diferenciar a mentira, você tem que conhecer a verdade. A verdade te libertará. Não é a mentira não vai te libertar, a mentira vai te escravizar. E cuidado, é nas pequenas coisas que a mentira entra. Ela vai te inflamando. Ela é uma doença inflamatória, degenerativa, corrosiva. Então, gente, carne gera carne. Um abismo gera outro abismo. Entrou no abismo, você não vai conseguir sair. A não ser se você clamar a Deus, buscar de Deus. Aí ele te tira do abismo. Porque, do contrário, você vai gerar um outro abismo. Um abismo chama um outro abismo. A carne, ela pode ter uma aparência bonita, como eu disse para vocês, mas olha, ela está maquiada. Ela está maquiada. Às vezes, eu passo protetor solar no meu rosto, né? Às vezes eu vou me expor muito ao sol. E eu chego em casa, aí eu vou passar para limpar. A hora que eu passo, sai aquele monte de protetor solar. Ou seja, aquilo é uma máscara tampando a minha verdadeira face. Tampando a verdadeira face. Então você pode até tentar enganar a Deus, passando uma maquiagem nessa cara lavada que você tem. Mas olha, você pode enganar muitos homens, mas a Deus você não engana. Deus já sabia o que estava no coração de Caim. E ele deu uma oportunidade para ele. Falou: o pecado vai bater a tua porta, basta você aceitar ou não. E Deus fala da mesma forma para você. Amanhã você vai ser tentado. Qual que é a tua postura diante disso? O que você vai fazer? Muitas pessoas estão tentando agradar a Deus com a sua aparência. Quantas pessoas que você vê indo até Deus aparentemente entregues? Aparentemente entregues. Mas, na verdade, estão seguindo o caminho de Caim. Eles estão querendo agradar a Deus através de obras. Vou dar um exemplo para vocês aqui.
Todas as vezes que vocês lerem a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, eu vou até, no final eu vou explicar isso para vocês, mas que vocês verem que houve uma citação da idade daquela pessoa, houve, por exemplo, fulano de tal viveu tantos anos. Essa pessoa é uma pessoa que seguiu o caminho de Deus e Deus está dando uma ênfase na sua história, na sua trajetória. Você pode até ter até o seu nome citado na Bíblia como Caim. Mas talvez você não tenha citado a sua trajetória, a sua descendência. Eu vou explicar isso depois para vocês. Então, é isso que eu disse para vocês. Tem muita gente indo para Deus, indo para a igreja, mas a vontade não é estar diante de Deus. Eles estão indo pelo efeito manada. O efeito manada, ele é perigoso. O efeito manada é perigoso. Não siga a concorrência, a maioria. Não siga a maioria. A maioria que condenou Jesus. A maioria não entrou na arca. A maioria blasfemou. Murmuraram no deserto. Nós precisamos estar atentos a isso. Aí, a Adriana já pegou o código. Ó. O capítulo 4 de Caim não tem a idade deles. Só começa a partir do capítulo 5, que é uma nova geração. Então a gente precisa entender isso, que Deus ele tá repetindo. A hora que você lê a Bíblia, você começa a ver o quê? Você vê Deus repetindo, sendo enfático. Você sabe qual que é didático? O princípio do aprendizado, vocês sabem qual é? É a repetição. Você repete, a repetição é um dos processos mentais que promovem o aprendizado. E Deus está querendo nos ensinar através de repetições. Ele repetiu lá em Adão, repetiu em Caim, ele vai repetindo. Ele vai repetindo essas duas figuras, a figura de Adão representando Jesus e Lúcifer representando o diabo. Aqui ele vem Abel representando Jesus, uma tipologia de Jesus, e Caim representando o diabo, e ele vai conduzindo isso depois. Tem Abrão e Ló, que tem as mesmas representatividades. A gente vê isso com Jacó e Esaú, ele vai repetindo isso. Só que você não presta atenção. Se a carne não for tratada, mais cedo ou mais tarde ela vai manifestar algo destrutivo, ela vai apodrecer. Mais cedo ou mais tarde ela vai apodrecer. Então você precisa cuidar disso. Ela vai apodrecer. Então o pecado ele é progressivo. Ele não anda sozinho, ele anda com uma artilharia. Ó, começou no Éden, passou pelo dilúvio, chegou até na Torre de Babel. Ali foi o ápice. Ali foi o ápice, né? E o problema disso qual é? Qual é? A construção da Torre de Babel, ela representa uma cultura. E isso que é o problema, é quando o pecado ele se torna uma cultura. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma cultura totalmente decadente. Uma cultura decadente, dá medo das coisas, de tudo que a gente está vendo. E o que é isso?
A cultura é algo que é ensinado e é esquecido. Só que você repete automaticamente isso. Você é tipo andar de carro, sabe? Quando você está dirigindo o carro, você precisa olhar para o câmbio para colocar marcha, não é? Depois você esquece daquilo, você faz automático. Isso é cultura. E Lúcifer, ele é expert em estabelecer culturas baseadas no caminho de Caim. Na obra, na carne. Vamos ler aqui ó, o capítulo, o final da história de Caim para a gente finalizar. Eu creio que a nossa aula hoje vai ser um pouco mais rápida. Rápida, né? Já faz 1 hora. Eu olho para cima aqui, gente, que eu tenho um relógio aqui na minha parede, tá? Bom, ó, Gênesis 4, do 17 ao 15. Vixe, do 17 ao 15. Do 15 ao 17, aliás. Diz o seguinte, ó. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade. Olha isso, edificou uma cidade. Escreve aí. E chamou o nome da cidade, o nome do seu filho, Enoque. Então Caim casou com a mulher, e ela deu à luz, e ele deu o nome do seu filho, Enoque. E a cidade também se chamou Enoque. E a Enoque nasceu em Irade. Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. A Ada deu à luz a Jabal. E esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgãos. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a arte de cobre, ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo. Isso, a Noema. E disse Lameque às suas 2 mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então aqui, gente, eu falei do verso 17 ao 15, é do 17 ao 25, tá? Ao 24, aliás. Eu falei errado para vocês aí. Aula ao vivo é assim, tá? A gente já erra e já corrige na hora. Então aqui a gente tem algumas questões para a gente discutir. Vamos lá, ó. Então Caim conheceu sua mulher. Uns perguntam assim, mas por quê? De onde que surgiu essa mulher aí? Se era só Caim e Abel? A Bíblia não relata datas, tá? A Bíblia não relata datas. E ela também não relata quando Caim foi para... Ele saiu e conheceu essa mulher e formou uma cidade. Mas provavelmente Caim tenha se casado com uma irmã ou com uma prima, tá? Eles cresceram nessa formação. Ele deu à luz a Enoque e edificou uma cidade. Por que Caim edificou uma cidade, sendo que eles não edificavam cidades? Certo? E aqui começa a narrar a descendência de Enoque. Percebe como eu falei para vocês que aqui não tem narrativa de idade, só cita o nome das pessoas? Só cita o nome das pessoas. Foi citando, 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 e aí começa, ó. Aqui nós já temos a seguinte situação, ó. Lameque pegou para si 2 mulheres. Aqui começa a criação de gado. Aqui começa a criação de instrumentos musicais. E aqui também começa a produção de armas. Armas de ferro, de cobre. E aqui também começa a aparecer o quê?
a criminalidade. A criminalidade. E aqui faz um comentário muito interessante, ó. Ele diz que quem ferir Caim será castigado 7 vezes. Só que quem ferir Lameque será castigado 70 vezes 7. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele teria que perdoar o seu irmão. Até 7. E aí Jesus diz, não até 7, mas até 70 vezes 7. O 7 ele tem uma representatividade muito grande na Bíblia. Ele significa totalidade, um número perfeito, né? Partindo daí, então, a gente entende que seria quem ferir Lameque 70 vezes 7. Então, na sua totalidade, seria amaldiçoado. Mas como amaldiçoar alguém que já está amaldiçoado? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que o pecado de Lameque não vai ser extinto. Ele vai perpetuar por toda a totalidade, por todo o tempo. É isso que está dizendo aqui. Aqui nós temos aqui caminhos diferentes sendo criados. Novamente, um caminho do bem e um caminho do mal. A gente vê aqui no final, no verso 25 de Gênesis 4, que fala assim, ó, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu filho de Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Se você começar a ler o capítulo 5 de Gênesis, você começa a ver a genealogia de Sete. A descendência de Caim tem um Enoque e um Lameque. Voltei umas 10 vezes para entender que Sete também tem um outro Enoque e Lameque. É isso aí, né? Então aqui a gente tem esses caminhos sendo trilhados novamente. E aonde que eu quero chegar aqui para vocês? Aqui nós vemos o seguinte: Caim começou a construir uma cidade. Ele construiu uma civilização, porque você percebe que ele deu à luz, a mulher dele deu à luz, concebeu, deu à luz a um filho, e eles foram se multiplicando. Então teve uma civilização. E aqui ele constrói uma cidade. A primeira menção de cidade na Bíblia é essa. Certo? Então, quando se fala de cidade, essa palavra, ela implica ela tem significados muito, muito importantes. Por que se constrói cidades? Se constrói cidade para se proteger. Porque antes não existia cidade. As pessoas viviam em tendas. Então não tinha fortaleza, não tinha muralhas. Então aqui a gente já começa a ver isso, né? O aspecto da segurança. A segurança também já foi infligida aqui. Então nós já temos, além de questões morais, nós já temos problemas sociais acontecendo. Você vê aqui que Lameque matou 2 pessoas já, e provavelmente eles mataram essas pessoas por questões que estavam envolvendo sexualidade. Sexualidade. Porque essa geração de Lameque, essa geração de Caim, era uma geração que buscava somente realizar os prazeres carnais. Então essa cidade foi construída para proteção. Eles queriam se proteger deles mesmos, da violência entre eles mesmos. Certo? Aqui nós temos a origem da poligamia. Lameque pegou para si 2 esposas. Olha só como que esse caminho é um caminho torto. É um caminho que leva para a destruição. Deus deu para Adão e Eva uma esposa só. Mas aqui, Lameque pegou 2. Então a poligamia não é algo instituído por Deus. A poligamia é algo instituído pelos homens. Pelos homens. Então nós já vemos isso. Aqui tem outro fato importante a gente perceber. O início da criminalidade, o início da violência, principalmente envolvendo questões como prazer, arrogância, orgulho. A produção de armas acontece na linhagem de Caim.
Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Sim, o Enoque de Sete foi que Deus chamou para ele. Ele foi transladado. É o que a Adriana está comentando aqui no... Olha, desculpa, o Luiz, desculpa. Luizão que está comentando aqui. Aqui nós temos também, que eu quero que vocês prestem atenção nisso, o início das produções de instrumentos musicais. Eles produziram instrumentos musicais aqui, gente, não foi para louvar a Deus não, tá? Esses instrumentos musicais foi feito para entretenimento associado ao prazer carnal de cada um, às suas orgias sexuais. Isso lá atrás. E o que você vê hoje? O que você vê hoje nas músicas, nas melodias, nos arranjos musicais, em todas essas notas musicais? O que você tem visto hoje? Então, assim, são coisas recorrentes que estão acontecendo hoje e a gente precisa prestar muito, muito, muito atenção em tudo isso. Tá? Então, aqui a gente vê que, né, a descendência de Caim, ela foi citada. Foi citado o nome das pessoas, mas eles não tiveram relevância nenhuma. Esse é o contexto. Por que Deus não citou a idade de Lameque, de Enoque, o Enoque de Caim e todos mais? Porque para Deus eles não existiram, porque eles seguiram um outro caminho. Um outro caminho. E Deus os entregou para esse caminho. Todos que seguem o caminho de Caim, Deus entrega eles para esse caminho. Ou você se volta para Deus, ou você se volta para o mundo. Não há como servir a dois senhores. Não há como servir a Deus e o mundo. Então, a relação aqui é a seguinte. A partir do versículo 5, existe a descendência de Sete. Enos. A Bíblia diz que aqueles começaram a invocar o Senhor. Ou seja, a descendência de Caim não. É por isso que a idade dos descendentes de Caim, elas não são atribuídas a eles. Porque eles não tiveram significado nenhum. Mas a descendência de Enos, sim, ela teve significado. E quando se fala que uma pessoa viveu 700 anos, 800 anos, em outras palavras, quer dizer que aquelas pessoas, eles tiveram uma vida muito representativa diante de Deus. Porque eles andaram diante de Deus. Todas as pessoas que são citadas idade é porque eles andaram diante de Deus. Quem não é citado idades é porque não andou diante de Deus. E outra coisa, engraçado, estes homens do capítulo 5, que vão ser a descendência de Sete, né, de Enos em diante, a Bíblia fala que eles não construíram nada para si, eles não precisaram construir cidades. Você vê como que a necessidade de ter, a necessidade de obter, de ter alguma coisa para si, principalmente questões de bens materiais, elas estão muito ligadas ao caminho de Caim e não ao caminho de Abel? Não, eles não faziam. A Adriana está perguntando se a descendência de Caim fazia culto a Deus. Não, eles não faziam culto a Deus. Eles faziam culto a Baal, a uma série de outros deuses ali, a Maloque, a Azira, uma série de outros deuses pagãos ali. Então, nós precisamos, a partir de agora, ter na nossa mente essa ideia, de termos um caminho aplainado diante de Deus, um caminho com revelações espirituais, um caminho baseado na redenção, não em obras, não querer agradar, chegar a Deus diante de obras,
que esta é a mensagem principal de Caim e Abel? Exatamente, exatamente. Aqui, a própria Eva diz, né, que Deus deu para ela Sete no lugar de Abel, porque Caim o matou. Isso é uma revelação muito grande. O diabo ele pode tirar de você até um filho, mas Deus vai te dar uma nova geração, uma nova descendência. E é isso que ele fez com Eva, porque Eva creu em Deus. Então, toda vez que você crê em Deus, o diabo pode vir querer tirar de você a bênção, mas Deus ele vai te honrar nas promessas dele. Ele fez isso com Jó, ele fez isso com todas as suas descendências, para poder chegar até Jesus. E que a gente tenha acesso, para que a gente tivesse acesso a tudo isso hoje. Ele foi honrando a promessa dele, de geração em geração. Então, essa aqui é a nossa aula de hoje. Acabamos um pouquinho mais rápido. Faltou esse pedaço na aula passada, eu não quis complementar para não ficar muito extensa a aula, né? Mas é uma aula muito dinâmica, uma aula com bastante temas para a gente poder trazer para o nosso dia a dia isso. E eu quero saber de vocês aí, no que agregou, façam comentários aí para a gente discutir. Ô, Márcio, eu tenho uma dúvida. Uma vez eu estava conversando com você, na nossa conversa particular, e você comentou comigo sobre questão dos 10 mandamentos, quando Moisés desceu, o pessoal tinha feito, né, as estátuas do boi e tal. Deus só não acabou com todos porque eles tinham essa cultura no Egito, né? De Sim, fazer estátuas, tudo eles sabiam, né? sim. E talvez Deus não matou Caim porque ainda não tinha estabelecido o pecado, vamos dizer assim, porque Assim, o pecado foi estabelecido, não matarás aí nos 10 mandamentos, né? Como exato. ele sabia, assim, entendeu? Como ele sabia que era o homicídio, vai. O homicídio era pecado. Era, tudo era novo, né? Sim. Como foi Assim, pecado mesmo de Caim ou não? a minha opinião com isso é uma Não existia opinião. lei na época, né? Existe essa linha teológica que eu posso explicar depois, mas eu vou falar para você a minha opinião em relação ao porquê Deus não matou Caim. Deus tinha todas as prerrogativas para poder matar Caim. Só que se ele mata Caim, sabe o que ele fala para o diabo? O diabo vai falar assim: ah, mas só porque ele cometeu um erro, você vai lá e mata? Porque o diabo ele acusa, ele foi diante de Deus acusar Jó. Então, o que Deus fez? Deus falou assim: ó, vou deixar Caim viver. Vou deixar Caim viver, porque eu quero provar que mesmo diante do pecado, mesmo diante da opção do pecado, o homem vai me servir por vontade própria. Porque Deus é um Deus nobre. Ele não vai chegar e matar. Ah, eu não quero o pecado, eu vou lá e vou matar Caim só porque ele cometeu esse erro. Certo? Mas nesse momento ele não pensou dessa forma. Até mesmo porque a civilização estava se formando ali. Se ele faz isso, ele ia parecer um Deus meio que ditador, né? Meio que ditador. Apesar que em Sodoma e Gomorra ele não deixou isso acontecer. No dilúvio ele não deixou isso acontecer. Mas no início ali ele não fez isso porque senão né, poderia gerar uma discussão celestial e espiritual sobre essas questões. Essa é uma opinião minha, tá? A Bíblia não dá esses detalhes, mas no contexto geral a gente consegue interpretar isso, tá? O outro assunto foi a questão seguinte: por que Deus não exterminou todo mundo lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei, e ele ficou 40 dias lá? O pessoal ficou desamparado, o pessoal ficou desorientado ali, e eles pediram para Arão construir para eles uma imagem para eles poderem adorar, né? Então, o que acontece ali? Ali é a seguinte intenção: é uma intenção boa para uma ação má. Uma intenção boa para uma ação má. Como eles viviam no Egito,
aquele povo todo, 1.800.000 pessoas aproximadamente, 1.800.000 homens que saíram do Egito. Eles viveram 430 anos no Egito debaixo de uma cultura que o principal deus dos egípcios é uma vaca, é um bezerro. Os judeus que viviam naquela época, eles não tinham outra referência, eles não tinham ensino de Bíblia. Não deu tempo de Moisés ensinar para eles a Bíblia, não deu tempo de Moisés doutrinar esse pessoal com os mandamentos, até mesmo porque não tinha. Então, eles saíram do Egito com que cultura? A cultura de que o Deus era uma vaca. O verdadeiro Deus, o Jeová, o El Shaddai, ele dava sinais ali para eles. Colocava coluna de fogo, mandou as pragas do Egito, deu água para eles sobreviverem, mas ele não tinha aparecido para ninguém, eles não conheciam a face de Deus. Então, quando eles viram que Moisés demorou para subiu no Monte Sinai e demorou para voltar, o que eles disseram? Moisés morreu e a gente está sem Deus. Arão, faz um Deus para a gente poder adorar. E a gente não quer ficar sem Deus. Nesse ponto, eles tinham uma boa intenção. E aí eles pediram para Arão fazer uma vaca. Inclusive, Arão também faz uma vaca, porque Arão também não tinha essa revelação. Então, ele faz uma vaca baseado no quê? Na cultura que eles herdaram dos egípcios. É por isso que Deus não exterminou todo mundo ali. Deus disse o seguinte: dessa geração não entrará na terra prometida, mas vocês vão viver. Só entrará a nova geração, a geração que não se curvou. Então, existem culturas impregnadas no meio das pessoas hoje que faz com que elas pequem. Isso daí é um assunto que eu e o Luiz uma vez estava discutindo, falando, e eu dei essa explicação para ele. Né? É isso aí. Eu não entendi essas colocações que vocês puseram aqui no chat. Se vocês quiserem perguntar. É só comentário, mano. Tá certo. Vamos tirar uma selfie, então, para a gente postar a nossa fotinha. Cara, a nossa salinha tá ficando mais repleta aí, ó. Glória a Deus. Chamem mais Amém. pessoas, pessoal. Abre a tela aí, gente. Põe esses rostos bonitos aí, ué. Olha o Danilão aí, ó. Olha o jogador de futebol aí, ó. Aí, ó. Olha o jogador. Aí, Danilão. O Luizão que Olha achou o seu jogador vídeo aí, ó. perdido na internet aí, ó. Igualzinho ele. Só não sabe jogar bola, coitado. O outro vídeo também não sabia, então tá tudo ok. Ai, ai, ai.